Fala, amigos do YouTube! Tanto tempo, né, sem postar aqui. Tô postando um vídeo até inclusive nessa posição aqui pra vocês, né, já que vocês assistem mais através de dispositivo móvel. Então nós estamos aqui falando sobre empregabilidade. Eu tenho recebido inúmeros currículos no meu e-mail. Eu recebo e encaminho, né? Apesar que eu não tenho um poder assim de contratar, eu não tenho vagas, né, disponíveis, mas eu entendo a força de vontade das pessoas que estão pleiteando uma nova vaga. E é sobre essa questão que eu quero falar hoje com relação a empregos, a forma que muitas empresas pensam, e é uma forma de pensar equivocada. Por exemplo, eu sou professor e eu já ensinei em escola de ensino básico e médio, tá bem? E nessas escolas, hoje um professor, tanto na área de informática como em outras áreas, né? Hoje ela está recebendo, em média, por turno, né, um salário mínimo, certo? As escolas particulares aqui, a grande maioria, estou falando de média, paga um salário mínimo por turno. E você vê, nossa, professor, então tá bonzinho, graças a Deus, né? Que bom, né? Então o senhor dá aula em 2 escolas, vai receber aí um pouco mais de 3 mil reais, tá bom, com o professor. Aí, nossa, você se dedica, você estuda, você sabe se aprimoriza, você leva trabalho para casa, que o professor não é só trabalho na sala de aula, ele leva trabalho para casa também, correção de prova, fazer plano de aula, enfim. São muitas coisas que entram dentro do trabalho, da carga horária de um professor. Mas aí tudo bem. Aí você fala isso, né? Ganha 3 mil e poucos reais, não sei o que e tal, beleza. Só que muitas escolas, como é que ela pensa a mecânica na prática? Ela não pensa que o professor deve ganhar no mínimo em 2 escolas para sobreviver bem. Melhorar, não é nem bem até, mas para tentar sobreviver em 2 escolas. Mas as escolas pensam assim: o professor vai ter que se adequar aos meus horários. Então eu, como professor de matemática, de filosofia, história, inglês, português, seja qual for a sua área, quando você vai dar aula numa escola, a escola, ao invés de pegar e prender você somente num horário, ela vai distribuir o seu horário, porque é mais econômico para ela, é claro. Ela vai pegar o professor e vai botar 5, 6 aulas por semana na manhã e 2, 3 à tarde. Aí quebra as pernas do professor. Eu falei, se virem na outra escola. E não é assim, gente. Pelo amor de Deus. O mais importante é que a escola ela pense no planejamento dela escolar, mas como parceria com o professor. Porque imagine só, um professor, ele precisa sobreviver, ele precisa ter um mínimo de condição para poder dar uma boa aula, um planejamento. Então é importante que a escola se planeje também na hora de distribuir os horários. Então o professor hoje, você pensa que um professor que está exclusivo numa escola, ele não está feliz. Nós temos escola de redes grandes aqui, como o Master, Enem, Aracaju, Amadeus, que o professor está lá, mas ele não está feliz não, viu? Trabalhando lá exclusivamente. Então se você quer distribuir as suas aulas e que você quer ter essa exclusividade com o seu professor, paga o dobro. Pronto, o professor vai estar muito satisfeito, ele não vai precisar dar aula em outras escolas, em outras instituições, quase que não sai. Então eu estou dizendo isso pelo que eu sei. Agora eu vou dizer pelos porteiros, tá bom? Vamos lá. Um porteiro aqui, quando chega num condomínio, como o que eu trabalho, ele chega lá e é contratado, a pessoa fecha um pacote com ele e fala assim: você vai trabalhar 6 horas por dia, todos os dias. Tá bom? E aí o cara fecha. Olha, legal, vou trabalhar 6 horas aqui e vou trabalhar agora em outro condomínio. Vai trabalhar em 2 condomínios, né? Ganha um salário mínimo aqui e ganha um salário mínimo em outro condomínio. Beleza. Só que aí, no meio do caminho, o síndico vê que é viável mudar a escala de trabalho dele. Olha, guerreiro, a partir de hoje você vai trabalhar 12 horas direto e vai folgar um dia. Vai folgar um e trabalhar outro. Aí como é que o profissional vai falar? Não é desse jeito. Quando foi contratado não era desse jeito.
E aí o patrão acha ruim, porque o funcionário se posicionou dessa maneira, acha que é uma revelia, acha que é afrontar. Gente, nós temos que pensar o funcionário hoje, nos dias de hoje, não é como um escravo não, mas como um profissional qualificado para aquela área. Porque se nós, quando estamos contratando esse profissional, se nós não pensarmos dessa maneira, então nós vamos estar contratando amadores. Coloque uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, então, ali, que nunca trabalhou com isso, e coloque então para trabalhar, para ele começar pelo menos ter uma vida de empregabilidade, para começar a trabalhar, né, num trabalho, né, entrar no mercado de trabalho. Então você não está colocando nenhum profissional, então você quer apostar num não profissional, porque um profissional que se preze, ele vai pensar dessa forma, entendeu? Para sobreviver, uma pessoa hoje tem que ter 2 trabalhos. Aí você fala, mas um porteiro? Sim. Fala a mesma coisa pro médico. Você fala, doutor, o senhor vai trabalhar hoje na minha clínica, certo? Mas o senhor vai ter que trabalhar exclusivo na minha clínica, para você ver o que ele vai lhe dizer. Entendeu? Por que só o médico ele é valorizado? Porque o médico se posiciona. Entende? Isso eu tô dizendo para você, patrão, pensar um pouquinho. Que o médico é um profissional. Mas ele estudou. E o porteiro não? O professor não? Então eu tô falando de várias categorias, gente, hoje. Que nós temos que mudar a nossa forma. A forma que nós pensamos. Pensar no outro. E foi isso que nós esquecemos no meio do caminho. A forma que nós pensamos da outra pessoa. Entende? É por isso que tem muitas pessoas aí que estão insatisfeitos com seus trabalhos. Porque o patrão não pensa nele. Pensa, caramba, como é que o fulano tá passando? Como é que esse ciclone tá necessitando? Então, mas o gestor ele é muito ocupado, tem muitas pessoas, então os encarregados têm que pensar dessa forma e levar para o seu gestor, tá entendendo? Então é sobre isso, gente. Vamos pensar mais uns nos outros para evitar o que nós estamos vendo no Brasil hoje. 70% das pessoas hoje no nosso país trabalham hoje como funcionários públicos, privados, misturados com 70% dos brasileiros. 18% dos brasileiros recebe quantia de algum tipo de trabalho social, como Bolsa Família, enfim. E 12% são aposentados, certo? Os outros 10% o IBGE não divulgou, né? Eu acho que eu tô bom na conta, só pensando de cabeça assim. Talvez vocês estão em casa e raciocinem melhor do que eu com relação a isso. Eu procuro os dados no Google, né? Então eu tô falando sobre uma matéria que eu vi ontem, certo? Os outros, então o restante, né, que sobrou, estão na informalidade. É isso aí, estão na informalidade. Então o que acontece? 12% são aposentados, mas até então os aposentados não estavam sobrecarregando as folhas de pagamento, não estava onerando o Estado. 12%, 70% está trabalhando. Tem os informais, tem os que são bancados por Bolsa Famílias, né? Alguma questão social, né? Algum programa social, melhor dizendo, né? Aí você me deixa raciocinar um pouquinho, né? Porque eu tô fazendo vídeo na íntegra sem edição, certo, gente? Espero que você leve isso em consideração. Então é essas coisas, gente, que nós temos que pensar um pouquinho, sabe? Para que essas pessoas voltem a estar ingressadas no mercado de trabalho, elas precisam sair da informalidade. Mas será que elas vão querer trocar a informalidade, essa autonomia que ela tem, para trabalhar para um patrão que pensa ainda como 1900 antigamente? Que pensa de fato em escravizar o seu trabalhador? Que não pensa como uma parceria? É por isso, assim, eu rodo hoje como motorista de aplicativo aqui também. Eu estou na informalidade, eu faço parte desse percentual aí que sobrou. Acho que é 10%, né, que sobrou. Eu faço parte hoje também. Eu dou aula particular numa escola, mas é autônomo. Eu dou aula quando abre vagas na prefeitura de Aracaju, também, como autônomo também. Eu dou nota fiscal na prefeitura. E eu prefiro, muitas vezes, de que ficar trabalhando no local, por exemplo, trabalhando no passado em um banco, o Banco do Estado de Sergipe.
Mas eu recebi um golpe da própria empresa terceirizada. Inclusive está até na justiça hoje. Porque assim, destruiu minha vida financeira. Eu investi, quando uma pessoa está entrando no emprego, ela investe tempo, investe dinheiro, entendeu? Você vai se dedicar, vai aprender até você se habituar, né, com o seu ambiente de trabalho ali. Você investe. Ela me prometeu um salário e me deu metade desse salário. Me prometeu que nos meus plantões eu receberia R$500 por plantão, melhor dizendo. Eu tirei 9 plantões e não recebi nenhum. E até hoje não recebi. Me demitiram e não pagaram a minha rescisão. É só isso, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Aí, ou seja, a pessoa que está na informalidade, ela vai pesar isso tudo. Será que essa empresa é idônea? Será que presta? Será que não presta? Entendeu? Meu trabalho era para ser home office e não foi. Era para ser em loco. Se fosse home office, o impacto seria menor, né? Então é isso. Muitas vezes a pessoa percebe estar atrás de um volante. Eu vejo advogados, eu vejo professores aqui, eu vejo engenheiros, que talvez sejam essas profissões que mais sofrem. Também vejo os trabalhadores que trabalhou na portaria de um condomínio, trabalhou como serviços gerais num condomínio também, né? Conseguiu uma rescisão, comprou um carrinho ou alugou um carrinho e está trabalhando, investindo numa habilitação. É isso, gente. Nós temos que pensar melhor a forma que nós lidamos com o trabalhador. Eu fui coordenador no ano retrasado de uma multinacional de tecnologia de informação, que eu sou da área de TI. E na hora que eu ia contratar, a gerente falava assim: eu quero ver se você vai conseguir pessoas para trabalhar aqui. Eu quero que você faça seleção porque eu preciso de 3 trabalhadores. Porque eu nunca vi a maior dificuldade do mundo para conseguir um profissional. Contratar uma pessoa é difícil, Nildo. Eu falei, eu consigo em 2 tempos. Rapidinho eu consigo. Aí consegui. Selecionei 3 pessoas. Mas essas 3 pessoas não foram contratadas porque simplesmente a gerente não foi com a cara da pessoa. Tá entendendo? Mas um dos alunos era um ex-aluno meu. Eu conhecia ele. Eu sabia do seu caráter, sabia quem era a pessoa e do profissionalismo que era. E ela dizia que não contratou porque não foi com a cara da pessoa. É demais, né? Então, certas coisas que nós temos que avaliar e sermos mais profissionais. O que nos falta muitas vezes é o profissionalismo. Então, quando nós pensamos não com a cabeça arcaica que tínhamos, e nós pensamos de maneira profissional, de fato, aí é um equilíbrio. Aí essas pessoas saem da informalidade e passam a trabalhar nas empresas, ajudando ainda mais as empresas. Entende? E detalhe, viu? Essas pessoas que estão na informalidade também estão prestando serviço para as empresas grandes, não querem mais ser carteiras assinadas, não. E outro detalhe muito importante também que está acontecendo, e é um erro gravíssimo, o Ministério Público do Trabalho precisa se atentar quanto a isso. É que tem muita gente trabalhando na área de promoção, como promotor de vendas, no regime MEI, e estão nos supermercados trabalhando, cumprindo horário, batendo cartão, entendeu? E não é para isso não, MEI. MEI é para a pessoa ser empreendedora, então está sendo um refúgio para as empresas que querem burlar o sistema. Tem muitos profissionais da TI também fazendo isso. MEI é para você criar o seu negócio e trabalhar para você, certo? Aí o cara, eu vou trabalhar você vai ser meu contratado hoje em regime home office, só que você vai ter que me dar uma nota fiscal e você é MEI. Tá certo? Beleza, top, maravilha. Eu vou ser MEI, mas eu posso pegar mais de uma empresa. Mas a empresa, não pode não. Você vai trabalhar só para mim. A finalidade do MEI é essa, é o cara ser um empreendedor. E as empresas estão usando isso para burlar o sistema. Eu vou marcar aqui o Ministério Público para que eles vejam do trabalho, para que eles vejam isso. Se vão tomar nenhuma iniciativa, fiscalizem. É o que não falta no Brasil hoje, é fiscalização. Mas também falta aquilo que eu estou tentando com esse vídeo aqui conscientizar você, empresário, você gestor. Se conscientize da forma que você está trabalhando com os seus funcionários. Você tem que ter consciência disso. A forma
que você trabalha com o seu funcionário, é a parceria que você cria. É a forma que você faz e traz esse funcionário para a sua empresa. Não adianta burlar o sistema, não. Contratando por MEI. Repara, isso é inadmissível. É incabível, gente. Isso, uma empresa multinacional que se zela, que se preze pelo seu nome, jamais vai fazer uma coisa dessa. Tem dinheiro para bancar. Você ganha milhões disso. Você tem milhões em contrato. Ah, quer lucrar mais ainda? Expanda os seus negócios, mas não às custas dos seus funcionários. Entende? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu espero que você entenda. E as pessoas que não são empresárias, não minimize. Pelo amor de Deus, não minimize a necessidade do outro. Não adianta você chegar aqui, mas isso, mas aquilo. Não procure desculpas, porque está errado. Não está certo. Nós temos que pensar de maneira global, de maneira que nós possamos incluir as pessoas, fazer com que essas pessoas saiam da formalidade e voltem para o mercado de trabalho. Muitas delas estão sacrificando lá a sua vida, sacrificando o seu bem, seu carro, mas não gostam desse tipo de trabalho. Seria muito mais confortável para ela estar trabalhando numa empresa, porque ela teria mais segurança e estaria trazendo mais lucro para a empresa, mais confiança, porque é um funcionário que dá confiança, entende? Eu sei que tem milhares de pessoas aí também que não são idôneas, mas eu estou falando da perspectiva que você precisa ter como um empreendedor, como um empresário. Empreender também é investir na sua mão de obra. Que ela seja mais qualificada, que ela se sinta satisfeita. Eu tenho certeza que você vai ter melhores resultados no seu negócio, tá bom? Forte abraço para você.